iniciar primeiro agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de poder compartilhar nossas reflexões, mas, sobretudo, dizer que o companheiro que faz a apresentação do estudo, ele é um mero despachante da espiritualidade. O comando não está em nós. Eu agradeço a prece, sobretudo, orientei meu filho para que ele ficasse concentrado nessa hora, e ele está recebendo esses bons frutos, como todos aqueles que, nesse momento, estão passando por essa tragédia. Mas poder fazer o trabalho não é um remédio, é um medicamento para a gente. Feliz daquele que pode trabalhar na seara espírita. E o tema de hoje que nós trouxemos intitula-se Espíritos, Sexo, Sexualidade e Sexismo. Como sempre, no início eu gosto de apresentar um conjunto de dados para que no final a gente possa contextualizar a conclusão. Eu sempre lembro os princípios que norteiam nossa doutrina, que todos conhecem, não? E, antes, bem no início mesmo, lembrar de algo que nós carregamos, cristãos, que é a herança da ideia do pecado original, que nós teríamos nascido em pecado. Isso tem muito a ver com relações de poder, numa época, sobretudo na Idade Média, e talvez daria isso aí um outro estudo. Eu até particularmente não gosto dessa palavra pecado. Eu sempre a substituo por equívoco. E nós nascemos, na verdade, sem conhecimento, simples e ignorantes. E vamos caminhando. E essa ideia do pecado original, que está ligada a uma religião, sobretudo, vem daquela ideia de que Adão e Eva, figuras metafóricas, comeram o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, desobedecendo a Deus, então foram condenados a viver na Terra. Eu estou com um problema aqui, eu vou tentar conseguir. Fica aqui a pergunta: sexo e sexualidade ainda são tabus entre nós? Já foi, durante muito tempo, muito fortemente. Eu vou emitir minha opinião, eu acredito que sim. Parcialmente, menos, mas ainda existe. Qual foi o material que foi me motivando a fazer essa reflexão? Primeiro foi um artigo publicado no Correio Espírita, quem não conhece, esse jornal é ótimo, estão distribuindo apenas digitalmente nesse período. Lá tinha um artigo do Cláudio Carvalho Conte, um pesquisador, é um físico nuclear, mas é um pesquisador espírita, médico, tem artigos espetaculares. Eu sou fã dele. E também um artigo sobre ideologia de gênero do diretor do jornal, Saulo de Tarso. 2 outros artigos publicados na revista O Reformador também me serviram de apoio, do médico Ricardo de Bernardi, sobre aberrações físicas e alterações cromossômicas, e o da bióloga Marta Antunes Moura, versando sobre discussão sobre gênero. E o grande tesouro, e eu confesso a vocês que eu mudei alguns valores que eu vinha durante a minha vida, a partir da leitura de alguns anos atrás, desse livro, chamado Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel. Aí estão as 2 edições, à esquerda a mais antiga e da direita a atual, da FEB. E esses aí são sempre motivações para os nossos estudos, o Pentateuco. Então, vamos lá. Inicialmente, lembrando uma colocação do mestre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, que nos coloca que a humanidade é dupla e tudo que nós vamos comentar daqui para frente tem a ver com essa essência, a duplicidade da humanidade. As suas 2 partes, a espiritual e a material, se interpenetram e se renovam incessantemente, através dos tempos desse planeta, através dos processos encarnatórios. E se nós consultarmos o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, olha que interessante. Nesse mesmo capítulo, com 9 itens, tem 3 que estão relacionados com a análise que nós vamos fazer a partir de então. A reencarnação, sexo nos espíritos, parentesco e filiação. Tudo isso numa perspectiva de progresso,
de transformação, de evolução dos espíritos. E na questão 200 do Livro dos Espíritos, tem aquela pergunta, vocês estão lembrando? Tem sexo os espíritos? O que os espíritos responderam a Kardec? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Estariam aqui os sexos, os espíritos dizendo que nós, os espíritos que orientaram Kardec, dizendo que espírito não tem sexo? Não, né? A perspectiva do sexo nos espíritos é num outro patamar. Tem a ver com modulação energética, tem a ver com um tipo de sentimento, que é o amor. E simpatia, ou seja, similitude de sentimento. É isso que caracteriza a proximidade em termos de espiritualidade. O sexo dos espíritos vem a ser amor e simpatia. Na questão seguinte, em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? De certo, responde os espíritos. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí, no Evangelho, para nós contextualizarmos a nossa reflexão, no capítulo 11, referente a amar ao próximo como a si mesmo, lá no capítulo 14, fala de parentela corpórea e parentela espiritual e nos fornece informações preciosas, como está no item 8. Os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a maioria das vezes, espíritos que pensam aproximadamente iguais, têm similitudes de sentimentos. São espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca aqui, encarnados na Terra. Mas pode acontecer também que sejam completamente estranhos uns aos outros, se não inimigos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. E se a gente tem essa perspectiva, o entendimento da sexualidade muda completamente quando a gente só pensa no lado terreno. No capítulo 14, ainda acrescenta: não são os da consanguinidade, e aqui eu vou abrir um parênteses, durante muito tempo, sobretudo na Idade Média, era a ideia que a hereditariedade se ocorria através do sangue, mas que, na verdade, serviu muito para que determinados grupos mantivessem o poder no interior de famílias. Sob o ponto de vista da ciência de hoje, isso aí seria um grande absurdo, pelo contrário. O casamento consanguíneo ele é extremamente perigoso porque pode aproximar genes que normalmente não se manifestam quando há casamentos de famílias diferentes. Quando o casamento é na mesma família, e nós temos dois exemplos clássicos da família real inglesa e da família real russa, com o caso da consanguinidade, que levou à hemofilia em filhos dessas famílias, não é? E que estão em perigo, mas que servia a determinados grupos de poder. Não é? Então, os espíritos colocam claramente aqui, lá no século XIX, para Kardec, não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, nem os genéticos, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, a gente pode inferir já alguma coisa. Nós estamos num processo de purificação, de sublimação, né? de aprendizado. E a regra maior é essa, que está em Mateus. Amar a Deus, que nos deu a vida, e amar ao próximo como a nós mesmos. Pois nós só podemos evoluir, progredirmos e nos aproximarmos do nosso Pai através do amor ao próximo, né? Um ajudando ao outro. Então, o nosso progresso evolutivo não tem nada a ver com religião. Tem a ver com as nossas escolhas durante nossas encarnações.
nós escolhemos o nosso caminho. E é bom destacar que tem pessoas que não têm religião e que amam profundamente ao próximo com atitudes. Quem não conhece a história do Betinho, que, aliás, naquela família também tinha hemofilia, que é uma doença que dificulta a coagulação sanguínea. Tá? E tem aqueles que vociferam, que são extremamente religiosos, que têm cultos exteriores intensíssimos e, na verdade, não amam ao próximo pelas suas atitudes. Então, também não amam a Deus. Está lá em Mateus, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Tem a ver com aquela colocação anterior. O fundamental para o nosso progresso está nessa colocação, o amor ao próximo, como foi colocado na oração de hoje. É a lei do amor. E tudo isso que eu falei tem relação com sexo? Qual a relação que nós podemos estabelecer entre sexo e, conjuntamente, espírito e matéria? Então, primeiro vamos ver ao nível da matéria. Então, entramos na primeira parte, agora sim, do nosso estudo, que é a perspectiva material do sexo, né? Como é que nós relacionamos esse nosso corpo físico em termos de sexualidade. E aí eu vou resgatar algumas informações de um estudo que eu apresentei aqui, nós apresentamos aqui, perdão, há umas 2 semanas atrás, talvez. Né? Nosso corpo tem cerca de 10 trilhões de unidades biológicas. E a ciência vai explicar, através desses 10 bilhões de células, na visão ainda muito fragmentária, como se dá o sexo e a sexualidade em nossos corpos físicos. Né? Tudo começa com a célula ovo-zigoto, quando 2 células reprodutoras de 2 indivíduos se unem e constitui-se, então, a partir desse momento, um novo indivíduo, pois que nessa célula ovo-zigoto, o espírito, através do seu perispírito, correlaciona-se com o material que aqui existe. Né? Então, essa célula começa a se duplicar, quadruplicar, vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Ao final de 9 meses, existe um novo corpo, constituído de forma extremamente harmoniosa, com 21 órgãos e 14 sistemas, permitindo a esse espírito ligado a esse corpo ativar o seu relacionamento com seus irmãos na encarnação. Então, está aqui a nossa célula ovo, né? O zigoto. Lá dentro existem os cromossomas, que são em número específico para cada espécie, nossa espécie 46, é isso? E esses cromossomas têm uma molécula chamada DNA, ácido desoxirribonucleico, ou DNA na sigla inglesa, e essa unidade ela é formada por grupamentos, são 4 tipos de grupamentos, de 4 tipos de nucleotídeos, mas que se organizam formando uma codificação, que nós chamamos de código genético. Aqui está a base da nossa herança e que nada mais é do que grupamentos energéticos com uma assinatura característica para cada um deles. E isso é organizado, eu repito e destaco, como falamos no estudo anterior, no nível espiritual, no planejamento encarnatório. E fragmentos dessas moléculas desse ADN nós chamamos de gene. E cada fragmento do gene, que forma uma ou várias proteínas, vai conferir as características da célula e, consequentemente, do indivíduo. Em suma, não há acaso. E é através desse material que o sexo genético ou biológico ele é determinado. Esse slide eu apresentei naquele estudo da epigenética, lembra? Então, aqui, os 46 cromossomas da célula de um indivíduo encarnado. Vejam que esses cromossomas eles são iguais 2 a 2. De cada parzinho desse, um veio pelo espermatozoide, o outro veio pelo óvulo. Eles têm as mesmas informações, mas podem se expressar de formas diferentes. Tem um gene para cor de olho, um é um cor para olho escuro, outro para cor clara, e assim vai. Mas o que nós pretendemos destacar agora é isso que está aqui, ó, no quadradinho vermelho.
existe um par de cromossomas cujos genes determinam as características sexuais do corpo material, né? Nesse caso aqui, quando tem esses dois tipos com essa forma, é o sexo feminino. Quando tem um desse tipo igualzinho que tem no feminino, um ou outro, menorzinho, com os braços bem pequenininhos, que a gente chama de cromossomo Y, baliza aquilo que chama de corpo masculino. Mas eu vou chamar a atenção para uma coisa que nós vamos juntar lá no final, uma coisa que Emmanuel nos disse. Veja que na célula masculina tem um cromossomo igual a esse que tem na célula feminina. Então, aqueles que estão no sexo masculino carregam coisas também do sexo feminino. Isto aqui é o normal. E quando eu falo normal, significa de média. A maioria das células dos seres encarnados no planeta tem essa conformação genética. Mas não é sempre assim. Tem variações, só que isso normalmente não é comentado, né? Mas produz efeitos. São as chamadas desordens cromossômicas ou síndromes genéticas. Quando vão se formar os gametas, o óvulo, o espermatozoide, para formar um novo indivíduo, os cromossomas iguais, eles se juntam todos no meio da célula. E depois se separam. Então, são 46, aí eles se separam. 23 para um lado e 23 para o outro. Para que o espermatozoide e o óvulo tenham a metade dos cromossomas da célula do corpo. Justamente porque eles vão se juntar para formar um novo indivíduo e compor 46. Só que nesse processo de separação podem haver distúrbios. Podem pedaços de um cromossoma se grudar no outro, separar, quebrar ou desaparecer, ou mesmo dois cromossomas que estão pareadinhos, um do lado do outro, em vez de separar, eles vão junto para uma célula. Aí forma uma com 46 cromossomas, forma uma célula com 22 e a outra com 24, ou seja, com uma normal, né? Então, pode haver a alteração do número de cromossomas e de tipo de cromossoma, que vão implicar nessas síndromes. Eu vou dar aqui, rapidamente, 3 exemplos. Esta aqui é chamada síndrome de Klinefelter. Veja, o indivíduo em suas células tem 47 cromossomas. Se a gente olhar os cromossomas sexuais, veja, em vez de 2, X e X, ou um X e Y, tem 2X e um Y. Ora, se o cromossoma tem o gene forma a proteína, se ele está com uma dotação extra, alguma coisa vai haver de diferente nesses corpos. Nessa outra aqui, no par sexual, veja, o indivíduo agora tem menos 1. Em vez de 46, tem 45 cromossomas. Só tem um X, falta o outro. Chama síndrome de Turner. Vocês já estão perguntando como é que é isso, hein? Como é que se manifesta no corpo? Esse síndrome de Jacobs, ele tem um X e 2 Y. Isso aqui, eu até vou comentar. Tem muitos seres que têm essa dotação, estão no presídio como criminosos hediondos, que, na verdade, deveriam estar no hospital psiquiátrico. Esse cariótipo aí explica que os indivíduos são criminosos, hediondos, cometem crimes chamados de crimes hediondos. Tem muita coisa que a ciência ainda precisa descobrir, né? Então, todas essas modificações têm implicações no corpo físico e socialmente. Eu poderia mostrar aqui um slide de uma genitália e os senhores teriam dificuldade em dizer se aquilo é o sexo masculino ou o sexo feminino. E isso leva a discriminações sociais. Mas para nós espíritas, que sabemos que a vida tem 2 dimensões, como falou o apóstolo do Espiritismo, é dupla, tem uma dimensão material, física, e outra espiritual, e que elas estão interligadas, a gente começa a entender todo esse processo, o porquê disso. Então, a partir de agora, a gente pode falar de sexo, sexualidade e sexismo. O que é sexo? No dicionário, tem essa conceituação: diferença física ou conformação especial que distingue macho da fêmea. Eu prefiro esta aqui, que é mais biológica. Diferenças de forma morfofisiológica, de funcionamento. Então, o sexo é devido a diferenças
de forma e de funcionamento dos corpos devido à expressão dos genes dos cromossomas. E sexualidade? E eu busquei uma conceituação da Organização Mundial de Saúde. É um consenso mundial, portanto. A sexualidade, vejam que singular, é energia. E o que os espíritos falaram para Kardec? A mesma coisa. A sexualidade é energia. Então, a sexualidade leva ao corpo, e isso que eu vou colocar nesse momento é importante para a nossa análise final. A sexualidade, ela leva o corpo físico a despender energia, a gastar energia que as células produzem. Então, sexualidade, por conceituação, é a energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura, intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. E isso é expressão do gene, mas com uma relação espiritual. Nós não podemos separar isso. Então, vão ter implicações, a sexualidade, ela vai ser influenciada de várias maneiras, seja pelos hormônios, fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, político, cultural, ético, legal, religioso e, sobretudo, espiritual. Consequentemente, vai interferir em nossos pensamentos e nossos atos, no nosso sentimento, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas correlações com as pessoas ao nosso redor, e, por isso, vai interferir na nossa saúde física e mental. Então, como se deu essa dinâmica da evolução da sexualidade entre nós? Os nossos corpos nem sempre foram da forma que são hoje. Em épocas muito anteriores, há milhares de anos atrás, nos corpos que nós encarnávamos, como deveria ser a sexualidade? Nos seres da caverna, quando estavam mais preocupados com a sobrevivência. Como seria a dose de instinto nas suas relações, de racionalidade e de sentimento? Seguramente não eram como elas são hoje, porque nós evoluímos. Dando um salto para a Idade Média, e aí eu relaciono com aquele nosso início, na perspectiva do pecado original, né? O sexo era coisa do demônio, né? Mas quem se lembra da família Borges, de Alexandre VI, que foi o Papa, né? Rodrigo Borgia, o que nos fazia em termos de sexualidade? Mas isso não se cabe aqui, não foge ao nosso escopo, porque não tem nada a ver com a nossa doutrina. Mas o importante é que a sexualidade tinha uma perspectiva completamente diferente. Era coisa de equívoco, não deveria existir. E a gente dá um salto para os dias de hoje. Como se dá hoje a sexualidade e o sexo entre nós? Nós temos que considerar dois aspectos. Primeiro, a evolução da sociedade, hoje altamente ligado às relações com a matéria. E o surgimento de uma nova situação, que foi chamado de sexismo. E o que é sexismo? Tem a ver com diversidade dos comportamentos dentro das sociedades, sobretudo as sociedades onde a materialidade é muito forte. Sexismo, minha gente, é isso aqui, ó. Menino veste azul, menina veste rosa. Será que ainda é assim? Menino joga bola, menina não. Menina brinca de casinha, né? Será que ainda é assim? Sexismo é uma discriminação, é uma separação e uma objetificação sexual. Quando se reduz alguém ou um grupo apenas pela orientação sexual genética, macho e fêmea, que nós sabemos que nem sempre é assim. Daí é que surge a discriminação sexual em níveis sociais.
existe uma diversidade comportamental na sociedade em relação a sexo? Sim, existe. Daí deriva uma coisa que eu vou dizer que é relativamente atual, que é o conceito de gênero. O que é gênero? Gênero é isso aqui, ó. São variações comportamentais que os indivíduos das sociedades têm em relação a sexo. O gênero, por conceituação, é diferente do genético, de certa maneira, porque é um conjunto de propriedades atribuídas social e culturalmente em relação ao sexo do indivíduo. Eu vou repetir de forma destacada, isso é fundamental. Conjunto de propriedades atribuídas social e culturalmente em relação ao sexo dos indivíduos. Então, existe uma coisa, começou a se discutir gênero. O que é identidade de gênero? É como o indivíduo se sente e se percebe na sociedade e, assim, a forma como ele gostaria de ser reconhecido pelas outras pessoas, que nem sempre acontece, que leva a conflitos, né? Ele gosta de ser reconhecido como homem ou como mulher, ou como homem, mulher, homossexual, ou como nenhum deles. Existe uma infinidade de gêneros. Daí surgiu a disforia de gênero, que é um transtorno da identidade de gênero, que foi um termo criado pela... Ela já foi presidente, é uma pediatra, Michelle Cretel, que ela foi presidente da Associação Americana de Pediatria. Transtorno de identidade, que seria um conflito que existe entre a identidade de gênero e o sexo. O indivíduo nasce com o sexo genético, biológico, mas ele não se sente naquele sexo, que a sociedade normalmente só coloca homem e mulher sob o ponto de vista genético. Então, surgem esses estudos de gêneros que grupos começaram a identificar, como chamaram de, batizaram de ideologia de gênero. Os estudos de gênero é um conjunto de ideias que defende o gênero com algo que seja mutável, que muda e que não seja limitado, como é o caso do sexo genético. Assim, os comportamentos não precisam estar obrigatoriamente ligados ao sexo genético, ou seja, XX e XY, mas nós sabemos que nem sempre é assim, né? Então, surgem dois grupos que eu vou colocar aqui para vocês e que cada um se identifique num desses grupos, né? Que fica até como um trabalho para a gente, né? Uma pergunta para a gente, quem quiser, a gente pode comentar no final. Primeiro, os críticos a essa visão dos estudos de gênero, chamaram de ideologia de gênero. Essas pessoas alegam que esses estudos sobre gênero servem para doutrinar crianças, desconstruindo os tradicionais conceitos de família, principalmente aqueles que estão baseados em dogmas religiosos. Está em negrito destacado, porque isso tem a ver com a doutrina espírita. Os defensores do estudo de gênero alegam que objetiva reforçar esses estudos de gênero a necessidade para que seja discutida identidade de gênero, ajudando a reduzir o preconceito e promover uma futura sociedade com igualdade entre as pessoas. Fica aí a conclusão de cada um dos senhores. Então, surge uma nova terminologia no final do século XX e, sobretudo, no século XXI, mais ampla em relação ao que nós chamamos de identidade de gênero. Eu vou citar aqui apenas 3, mas existem dezenas, na verdade. Quem quiser, se você fizer uma busca na internet, vai encontrar, até complexa, muito complexa. Então, o transgênero. Transgênero é um indivíduo que se identifica com um gênero diverso do sexo biológico dele. Ele está com o sexo genético XX, mulher, mas, na verdade, ele se entende como masculino. E isso vai ter uma clareza maior mais à frente, quando o Emmanuel nos explicar. O transexual. Transexual é parecido com o anterior. Ele não se identifica com gênero. Em geral, são portadores, como é o caso do Klinefelter ou do Turner, que tem uma estruturação cromossômica diferente, não padrão, tem XXY
ou X0, né? Então, o transexual, eles procuram fazer uma transição para o sexo ao qual mais se aproxima, através de cirurgia. Às vezes é possível, através de cirurgia e hormônios, aproximar o indivíduo do sexo ao qual ele mais se identifica, é o transexual. E tem os travestis, que é o indivíduo que não sente desconforto com o sexo biológico e exibem uma postura de sexo oposto e não sente necessidade de cirurgia nem redesignação. Então, eu fiz um quadro para tentar sintetizar tudo que nós falamos até agora. Então, do lado esquerdo, em letras brancas, está aí o sexo genético, ou biológico. E do lado esquerdo, em letras negras, o social, o gênero, né? Então, o sexo biológico, ele é geneticamente construído, né? Depende da união dos gametas, se o espermatozoide tem X ou se ele tem Y, né? Então, vai conformar um XX ou um XY, um zigoto. É produto da reprodução biológica, não muda, porque você não pode tirar os cromossomas que estão, por exemplo, no caso do Klinefelter, que tem um cromossomo sexual a mais. Se a gente pudesse tirar aquele cromossomo a mais de cada célula, definiria um sexo, mas são 10 trilhões de células, como é que você vai fazer isso? É impossível pela ciência do homem atual. É objetivo, então é XX ou XY, não é tão objetivo assim, pode ser XX, XY, XL, enfim, vocês sabem que não é tão objetivo assim. É interno ao indivíduo, é celular e é abordagem exclusivamente material. O gênero, ele é construído socialmente, culturalmente, é produto da reprodução sexual, ele pode mudar conforme a cultura. Imagine falar-se em Maverick, que é uma forma de gênero que tem, né, ou transexual, há 50 anos atrás. Quem já tem uma quilometragem encarnatória significativa, como é o meu caso, sabe que é isso. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, não fale para ninguém, eu mudei muito meus valores com esse estudo. Eu sou daquela época do machismo, aprendi muito, me modifiquei muito. Agradeço muito, sobretudo, a Emmanuel. Perdão, peço desculpa estar dando um depoimento pessoal, mas que talvez possa até ajudar um outro companheiro. Então, o sexo social ele é subjetivo. Ele é externo ao indivíduo. Quando a gente fala externo ao indivíduo, a gente joga para a dimensão espiritual. E ele é holístico, ele envolve outras coisas que não são o material, o espiritual também. São visões opostas? Não. Não podemos esquecer que nós estamos num momento de transição, em que a ciência está cada dia mais, e a gente percebe isso, mais celeremente, convergindo para o plano espiritual. A ciência está retornando à espiritualidade. E então, chegamos à segunda parte, falar do sexo dos espíritos. Vamos relembrar que Deus nos criou simples e ignorantes, e cada encarnação nossa tem um planejamento. E espíritos participam do seu planejamento, são os espíritos superiores. Nós, inferiores, a maioria dos espíritos na Terra, Emmanuel já nos disse, mais da metade são encarnações compulsórias, obrigatórias. Nós não participamos do planejamento. Então, os espíritos superiores, junto com o espírito reencarnante, às vezes dá a chance dele participar em alguma coisa, espíritos amigos, né? Engenheiros espirituais, como está descrito lá no Missionário da Luz, na reencarnação do Sigismundo, lembra? Quem já leu Missionário da Luz? Então, é uma complexidade muito alta, modular toda aquela energia perispiritual que vai se unir àquele zigoto que vai se constituir no momento da união do espermatozoide com o óvulo. Então, o pai produzindo, a mãe produzindo as suas células reprodutoras com seus cromossomas, com seus 23 cromossomas, com seus ADN, com seus genes, com a sua codificação genética, constitui um novo zigoto. E, então, sob a supervisão dos espíritos superiores, o reencarnante se liga
aquele zigoto e começa, então, uma nova vida. É por isso que nós não podemos admitir o aborto nesse sentido. É nesse momento, então, que estabelece uma interface muito tensa entre a mãe e aquele espírito reencarnante. E durante todo esse processo, não sei se vocês vão se recordar, que participaram do estudo da epigenética, que fatores ambientais interferem profundamente no processo de desenvolvimento desse espírito, ainda sem ter a percepção do que está acontecendo, pois o espírito só vai tomar domínio do corpo a partir da puberdade, quando o sistema nervoso começa a se configurar, como nos ensinaram os espíritos. E quais são as relações desse espírito em termos de sexualidade, de sexismo na sociedade que ele vai vivenciar. E a gente abre o livro dos espíritos e começa a ter explicações claras. Na questão 202, pergunta Kardec aos espíritos: quando errantes, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Será que isso é importante? Isso pouco lhe importa, responde os espíritos. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar, o aprendizado que ele precisa fazer, a depuração que ele tem que realizar, tentar realizar, né? Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo. Não tem sexo não nesse sentido que nós entendemos normalmente, na materialidade. É o sexo que foi colocado na questão 200 que nós apresentamos, pelo amor e pela simpatia, pela similitude de sentimentos. E eles continuam explicando Kardec nessa mesma questão. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, olha que coisa importante agora, cada sexo como cada posição social, está aí o gênero, ó. Dito isso no século XIX, e que, obviamente, a gente poderia nem entender, que agora nos fica mais claro. Então, cada sexo, como cada posição sexual, cada gênero, lhes proporciona provações de deveres especiais, e, com isso, a oportunidade de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, ora a gente encarna como homem, ora a gente encarna como mulher. E aí nós vamos abrir esse livro. É uma pérola. Eu vou fazer aqui uma divulgação de livros. Quem não leu, leia. Eu diria, como falaria para os meus filhos todos que eu tive quando eu era profissional, é trabalho para casa, vida e sexo, pelo Espírito Emmanuel. É um tesouro fininho. Ele tem 26 capítulos, que eu vou até nominá-los aqui. Olha quantos temas interessantes. Quem não leu, leia. Em torno do sexo, família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromisso afetivo, casamento, divórcio, união infeliz, filhos, alterações efetivas, desajustes, tédio no lar, vinculações, desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião, à margem do sexo. Olha, é tudo num plano energético. Foi dito para a gente há tanto tempo e a gente, às vezes, não tem clareza. Me ajudou muito esse livrinho a ter outros entendimentos. Então, eu pensei alguns conteúdos para justificar tudo isso que nós falamos anteriormente. Diz Emmanuel, pelas qualidades adquiridas em suas reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser. Olha o gênero novamente aí, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Ou seja, o sexo tem a ver com planejamento encarnatório. Então, é planejamento encarnatório. O sexo que nós temos, e até mesmo o gênero, assim, entendendo de forma holística, tem a ver com o nosso planejamento encarnatório. E que nem sempre temos consciência. Ademais, a individualidade, muitas vezes, olha aí explicando as síndromes genéticas, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações
e inclinações de caráter múltiplo. Bem claro isso, não é? O espírito, então, passa por uma imensa fileira de reencarnações, ora em posições de feminilidade, ora em condições de masculinidade, está adjetivando, né? O que sedimenta, olha isso, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Lembra que eu falei lá no sexo genético que mesmo o masculino ele tem característica do feminino? Tem o X feminino? Ou seja, a maioria de nós somos potencialmente bissexuais. E eu vou dar um intervalo, eu gosto sempre no estudo dar uma pausa. Vou contar uma pequeníssima história interessante. Uma vez, Chico Xavier, lá nos anos 80 do século passado, um jornalista chegou na cara dele, falou de outra maneira, eu vou colocar de modo educado. Você é homossexual, Chico? O que vocês acham que o Chico respondeu? Deixou o jornalista a boca aberta. Ele não entendeu. Chico disse para ele, sou, mas não pratico. Aí o Carlos Batielli estava junto, que já foi falado nele hoje, foi a nossa mensagem, disse assim para ele, meu amigo, quando o Chico diz sim, não está dizendo que fosse, mas que todos nós possuímos essa diversidade, foi o que nós acabamos de colocar no slide passado. Nós somos bissexuais potencialmente. E ele emendou. O espírito não tem sexo, mas quando os espíritos dizem a Kardec que o espírito não tem sexo, não significa dizer que são sexuados, como já falamos. O sexo tem a ver com o amor e com a similitude de sentimentos. Interessante, não? Continuando, então, acabou o recreio. Então, os espíritos mais evoluídos, cultos, sensíveis, aspirando elevarem-se, eles não pedem, eles roubam os instrutores da vida que os assistem, que internem e coloquem ele num corpo do campo físico, corpo material, com uma vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pelo qual transitoriamente se define. Porque às vezes você vem encarnando como fêmea, como mulher, sexo feminino, e está, então, mentalmente como uma postura feminina. Então, pede para ir no corpo masculino. Por que será que ele faz isso? Você já viu o comportamento? Outra confissão, hoje é o dia das minhas confissões aqui. Eu achava assim, falei uma vez para... Eu não era ainda espírita, eu me tornei espírita tardiamente. Eu falava assim para a pessoa com quem eu vivia, que era espírita, de família espírita, puxa, esse senhor aí, ele parece assexuado. Era o Chico Xavier. Por que será? A explicação está aqui. Lembra qual é a conceituação de sexualidade da globalização mundial? Energia. Na verdade, esse pedido tem a ver com a sustentabilidade energética, para o espírito que vem com missão aqui não desperdiçar energia na sexualidade, carregar essa energia para a missão dele, como foi o caso do Chico Xavier, e provavelmente é daquele professor da Bahia, não? E muitos outros. Esse entendimento espiritual do sexo é fundamental. Ou que explicação clara. Ela muda a nossa visada sobre sexo, completamente. Então, esses espíritos escolhem viver assim, com que se garante contra esses arrastamentos da sexualidade no mundo afetivo, de maneira a preservarem, ou que se perseverarem na meta que eles têm, sem maior dificuldade para atingir esses objetivos programados na sua encarnação. Ou seja, tem a ver com planejamento. Então, André Luiz coloca no Divino Mundo Maior uma grande síntese. É um erro brutal supor que só a perfeita, isso que chamam de normalidade sexual, né? Macho e fêmea, XX, XY, consoante
consoante as respectivas convenções humanas, possam servir de templo às manifestações afetivas. Então, a gente chega à síntese final. Indiscutivelmente, nos planos superiores, a união entre dois seres é espontânea, composta de vínculos de afinidade inelutável. É a terceira ou quarta vez que nós estamos comentando isso. Na Terra do futuro, minha gente, as ligações vão ser assim, né? Serão esse princípio do amor. Então, diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, nós temos que nos colocar intensamente no lugar do... Eu não gosto dessa palavra, vou substituí-la. No lugar daqueles que são discriminados socialmente, dos nossos irmãos que são discriminados em relação a essa perspectiva sexual. Analisando nossas tendências mais íntimas, e depois a gente verificar, nós temos que verificar se nós temos condição realmente de censurar alguém por determinados comportamentos, né? E aí nós não podemos esquecer o que nosso mestre falou e que nós repetimos agora. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É fácil? Para mim foi uma caminhada difícil, porque eu discriminei muito. Então, conclusão, primeiro que nosso conhecimento sobre todo é parcial. Nós sabemos pouco sobre a vida sexual nas outras dimensões, é uma realidade. E a nossa trajetória sexual em cada encarnação tem a ver com o nosso progresso espiritual. E todos os processos de homem na Terra, feliz ou infeliz, de uma forma ou de outra, contribuem para que ultrapassemos as provas e as expiações que foram programadas para elevar-nos no domínio da luz e aprendamos assim a amar. Então, companheiros, que possa brilhar a nossa luz.